Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre patrimônio histórico e cultural. Bom, a gente já falou um pouquinho no bloco anterior quais são esses pré-requisitos, né, para considerar que se trata de um patrimônio histórico e cultural, mas a gente sabe que tem alguns lugares que talvez sejam escolhidos e não se encaixem exatamente nesse pré-requisito. A gente tem um exemplo aqui de uma professora da universidade que nos questionou isso, né, no sentido de que a casa dela, por exemplo, é aqui de São Leopoldo, foi construída há 40 anos por um francês, quer dizer, não é nem de alemão para ser considerado de colonização alemã. Então, por que a casa dela, por exemplo, está incluída aí nessa questão? Possivelmente porque essa casa tem alguma historicidade e traz... talvez ele tenha sido um construtor, eu não conheço o caso, né? Ou tenha sido um artista, enfim, tenha significado para a cidade e por isso a casa foi tombada. Mas o tombamento não é o desespero, ao contrário, o tombamento é uma perspectiva de valorização, exatamente, que eu acho que é do que vocês vão dizer agora, né? Eu fico com a minha parte, que acho que a historicidade é que é fundamental. É questão, desculpa interromper, mas a historicidade, o que entra num critério como esse, assim, historicidade? Nesta casa, por exemplo, se a casa é de um francês, este francês teve um papel importante, foi chamado ou veio morar em São Leopoldo, e aqui ele exerceu uma atividade que a comunidade, ou enfim, o poder público considerou importante, ou então, talvez a casa também tenha traços de um determinado estilo arquitetônico, quer dizer, tu tem vários elementos que permitem que tu diga, bom, esta casa não vamos derrubar ou não vamos modificar, porque ela tem tais características, ela é talvez o único exemplar de uma casa de um estilo X. É justamente isso que eu quero perguntar para a professora Isabel, né? Quer dizer, isso também pode estar incluído, essa questão da valorização artística daquele espaço. Comenta para a gente, professora. A própria, eu quero aproveitar a tua pergunta até para iniciar falando sobre o não desespero das pessoas, um proprietário não se desesperar quando a sua casa é tombada. Isso é muito importante, porque hoje o IFAI, né? O IFAI nível estadual, eles têm toda uma flexibilidade e, na verdade, você pode modificar alguns aspectos, você pode, mas claro, tudo precisa ser informado, né? Notificar o IFAI, mas isso temos que ver pelo lado da valorização, né? De quanto significativa é essa propriedade, então, para a comunidade local, né? Isso tem aspectos muito positivos, mas as pessoas de fato se assustam num primeiro momento, né? Talvez a primeira coisa que devesse esta pessoa que consultou a vocês dizer é o seguinte: te apropria da história desta casa. E aí aproveita, te apropria da história, fica sabendo, porque aí tu tem mais um elemento de positivar a tua casa e não de considerar negativo. Eu queria fazer uma pergunta para o professor, então, qual é que é o papel do governo e da população na preservação desses locais, desses patrimônios históricos? Como essa iniciativa, ela pode sim partir do poder público ou de qualquer cidadão ou de alguma entidade específica, então assim, a identificação dentro de uma cidade, de uma área ou de um conjunto de objetos, enfim, que sejam, nós estamos falando mais de áreas, de imóveis agora, né? Mas enfim, mas pode ser outras coisas. Essa identificação, ela precisa ter então essa indicação por alguém, por algum órgão, ou por uma pessoa física, enfim, no sentido de entender que ela tem essa identidade, essa importância, para se começar esse procedimento. Então, o papel do poder público, ele é justamente nesse sentido, de fazer o próprio processo administrativo que vai levar até o tombamento. Então, a importância do poder público é nesse sentido, de viabilizar isso, claro, né, dentro de toda uma questão legal, que tem que ser respeitada, e a comunidade através da valorização disso, né, da identificação e da aceitação. Claro, a questão do proprietário, isso também é uma questão importante de se pensar, porque o proprietário pode ter algum tipo de restrição, porque às vezes o proprietário pode entender que seria economicamente mais viável para ele transformar aquele prédio, enfim, em outro prédio, em outra configuração nesse sentido. Então, talvez por isso que as pessoas ficam com esse tipo de receio. Mas eu acho assim, eu concordo com as senhoras quando dizem que há talvez uma necessidade de resgatar um pouco a história, a importância daquele prédio, que ele pode, sim, significar até economicamente algo mais viável. Porque a utilização pelo proprietário, ela é praticamente ilimitada, a menos que, né, o proprietário resolva, que nem na Casa Mimosa, uma casa noturna, claro que não ia funcionar. Mas, assim, dentro de um parâmetro, porque tem que estar tudo dentro do mesmo aspecto. Mudar completamente o foco. Claro.
Tem que ser alguma coisa artística, cultural, Bom enfim, senso. Que as história. pessoas se apropriem também. Justamente o Chico vai dar um serviço agora em relação à Casa Mimosa. Exatamente. Todo mundo que quiser visitar a Casa Vila Mimosa, que nós mostramos na reportagem, pode conferir a exposição Arturo, Expressões em Cores e Formas, do artista canoense Luiz Arturo Ávila, falecido no ano passado. O trabalho apresentado ele envolve telas e esculturas e vai ficar exposto até o dia 6 de outubro, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Essa é a terceira exposição realizada na Casa de Artes Vila Mimosa, ou seja, um espaço que se apropriou adequadamente, né? Tá certo. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, as informações. Muito obrigada e até a próxima. Faltam 9 dias para as eleições. Você já sabe onde vai votar? O eleitor que tem dúvidas pode consultar o local de voto e o número do título através do site do TSE. É isso mesmo, basta acessar o endereço tse.jus.br, acessar a aba Eleitor e escolher a opção Título e Local de Votação. Para votar, é necessário que o eleitor apresente um documento de identificação oficial com foto, como a carteira de identidade ou o passaporte. Não é obrigatória a apresentação do título de eleitor. A votação acontece no dia 7 de outubro, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ao todo, 5.568 cidades vão escolher seus novos prefeitos e vereadores. No próximo bloco, veja na Agenda Cultural as dicas que o Conexão separou para você aproveitar bem o fim de semana. Nós já voltamos.